Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar sobre a energia armazenada no capacitor. Bom pessoal, nós estamos então concluindo a nossa primeira etapa dos estudos sobre capacitores, né? Capacitores ali em corrente contínua, que diferentemente do resistor, que ele pega a energia e converte ela em calor, né? Ele vai dissipar a energia. O capacitor não, ele vai acumular essa energia em forma de um campo elétrico para que ela possa ser utilizada no momento posterior, tá? Antes de continuar, pessoal, lembre-se que tem na descrição desse vídeo um link para o acesso da lista de exercícios sobre o conteúdo dessa aula. Então, depois que você terminar esse vídeo, você vai lá, baixa a lista de exercícios, tenta resolver. Depois eu vou subir um vídeo com a solução para você conferir os resultados e então ver o teu desempenho, ok? Vamos continuar então. A figura 1 mostra a variação de tensão, corrente e potência com o tempo associadas a um capacitor durante a fase de carga. A curva da potência ela pode ser obtida para cada instante calculando o produto da tensão pela corrente nesse mesmo instante. Lembra lá, pessoal? Potência é tensão vezes corrente, ok? A energia armazenada no capacitor está representada pela região amarela ali, abaixo da curva da potência, que pode ser obtida através da integração numérica dessa curva, que vai resultar em energia acumulada no capacitor é igual a meio que multiplica ali capacitância vezes a tensão ao quadrado. Mas qual tensão? A tensão final ali da fase de carga do capacitor. Ou ainda a gente pode escrever da forma da equação 1 ali, substituindo a tensão da fonte por uma tensão final do capacitor aí qualquer, tá? Então V ali é a tensão entre os terminais do capacitor no estado estacionário. Em termos de carga e capacitância, podemos reescrever essa equação da seguinte forma. Olha lá. A energia armazenada no capacitor é igual a meio que multiplica a capacitância vezes carga dividido pela capacitância, tudo isso aí, né, ao quadrado, né? Porque tensão no capacitor é carga dividido pela capacitância. Então a gente pode cortar a capacitância ali, né, porque ela está no numerador e no denominador, resultando então em energia acumulada no capacitor é igual a carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância, que é a equação 2 ali. Então, vocês viram aí que é bastante simples calcular a energia armazenada em um capacitor, certo? Vamos então consolidar isso com um exemplo numérico, tá? E não se esqueça, pessoal, faça a sua inscrição no canal caso não seja inscrito ainda e ative as notificações para que você seja avisado das próximas aulas. Tem muita aula por vir ainda, ok? Vamos lá então. Exemplo 1. Para o circuito da figura 1, determine a energia armazenada em cada capacitor. Bom, temos então dois capacitores, C1 e C2, e são alimentados ali numa fonte de 50 volts, certo? E temos 3 resistores aí nesse circuito também. Bom, para a gente saber a energia acumulada em cada capacitor, pessoal, vamos ter que, para o capacitor C1, a energia será meio que multiplica C1 vezes a tensão do capacitor 1 ao quadrado. E para o capacitor 2, né, a energia armazenada no capacitor 2 será meio que multiplica C2 vezes a tensão do capacitor 2 ao quadrado. A questão é qual é a tensão em cada um desses capacitores, porque a capacitância nós temos ali indicado. Para isso, pessoal, uma vez que o capacitor está totalmente carregado, a gente viu aí que ele se comporta como um circuito aberto, pois não haverá corrente nele. Então, olha lá, o circuito redesenhado, removendo os capacitores, né, do circuito, fica apenas aí os resistores, limitando a corrente da fonte, correto? Se a gente observar bem, o capacitor C1, ele está em paralelo com o resistor R1. Já o capacitor C2, pessoal, olha só que interessante. Como ele está totalmente carregado, não há corrente nele. E o resistor R3 não vai ter tensão. Por que ele não vai ter tensão? Porque ele não tem corrente.
uma vez que R3 está em série com um capacitor C2. E se o capacitor C2 não tem corrente, porque ele já está totalmente carregado, e sabemos que dispositivos em série têm a mesma corrente, se o capacitor C2 não tem corrente, R3 também não tem corrente. Então a tensão no resistor R3 será zero. É lei de Ohm básico, tá, pessoal? Bom, significa então que o capacitor C2 vai ter a mesma tensão do resistor R2. Olha lá, pessoal, se R3 não tem tensão, é como se ele fosse um curto-circuito. Você pode substituir o R3 por um curto-circuito aí, sem problema nenhum, porque ele não tem tensão. Tudo bem? Ele não tem tensão porque o capacitor está em série. Isso é importante, tá, pessoal? Esse tipo de análise vai ser uma ferramenta importante para circuitos mais complexos, tá? Principalmente lá em eletrônica mais para frente. Então, olha só, pessoal. Isso quer dizer, então, que toda a corrente da fonte vai circular por R1 e R2 apenas. Se a corrente atravessa R1 e R2, eles estão em série para essa corrente da fonte. Então, para o cálculo da tensão do capacitor C1, basta achar a tensão do resistor R1. E olha lá, aplicando a regra do divisor de tensão, pois R1 e R2 para essa corrente estão em série, R1 vezes a tensão da fonte dividido por R1 mais R2, tá? Atribuindo os valores ali, teremos então 16,667 volts. Essa é a tensão do resistor R1, que será então a tensão do capacitor 1. Para o capacitor 2, será a vez de calcular a tensão do resistor R2. Nesse caso, de novo, aplica a regra do divisor de tensão. Atribuindo os valores, teremos então 33,333 volts. E observe ali, pessoal, se a gente somar essas duas tensões, né, do capacitor C1 e C2, teremos os 50 volts da fonte. Lei de Kirchhoff para as tensões aí. Ok, pessoal, agora que nós sabemos a tensão dos capacitores, basta ali agora a gente substituir nas equações da energia de cada um dos capacitores ali. Então, olha lá, para a energia do capacitor 1, atribuindo o valor da tensão e da capacitância, temos 277,8 microjoules. Essa é a energia armazenada no capacitor 1. E para o capacitor 2, 2,222 milijoules. Tá aí, então, a energia acumulada em cada um dos capacitores, beleza? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Então, não se esqueça de baixar a lista de exercícios, né? O link está na descrição. Então, também não se esqueçam de, lógico, fazer a inscrição no canal e deixar seu like, caso tenha gostado do vídeo, tá, pessoal? Ajude a compartilhar o canal, compartilhando o vídeo aí com mais pessoas que você saiba que está estudando sobre esse assunto, tem interesse aí na área de eletricidade e eletrônica em geral, ok? Bom, forte abraço e até logo!